Estamos de volta com o nosso workshop A Perícia Contábil utilizada na reorganização societária e na dissolução de sociedade. Quem está com a gente aqui é o doutor Flávio Menezes, professor, contador e advogado tributarista. Ele já falou aí vários temas dentro desse nosso tema do workshop, e nesse terceiro bloco a gente vai falar um pouco mais, com mais detalhes, sobre a dissolução de sociedade e a perícia contábil. Doutor, qual a diferença aí entre a dissolução e a resolução da sociedade em relação a um sócio? Agora, digamos que é um bloco mais técnico, né? Vamos lá. O perito, ele tem que, além de conhecer mais uma vez, falando do perito contábil, ele tem que conhecer, além da questão contábil, a legislação que o cerca, né? E essa questão é importante, porque a dissolução é quando realmente a empresa vai ser dissolvida, ela vai ser extinta e não vai mais existir. Então, a forma como eu vou avaliar aquela empresa ela tem um procedimento um pouco diferente, tá? Imagina uma empresa que não vai mais funcionar, os seus móveis, os seus bens utilizados na atividade diária dela não vão ter mais a mesma serventia. Então, naturalmente, eles vão ter uma depreciação ou uma menor forma de avaliação. Então, a dissolução, ela tem essa definição jurídica de ser a sociedade que vai ser extinta. Os sócios resolveram não mais funcionar, não mais trabalhar. Acontece muito, doutor? Olha, acontece às vezes com empresas antigas, empresas familiares, né, que às vezes vem de pai para filho, mas chega um momento que começa a ter algumas arestas, que aí essas arestas não são superadas, e às vezes para não aumentar e não causar um litígio, os sócios preferem dissolver, né? Ou empresas que vinham atuando no mercado e esse mercado ele passa a estar em desuso. Por exemplo, eu já fiz uma realização de uma perícia, foi por morte de um dos sócios, a empresa vendia antena parabólica. Entrou em desuso. Acontece muito disso, principalmente nesse momento que a gente está, né, com novas tecnologias o tempo todo. O tempo todo, né? Então, às vezes, você monta um projeto, monta uma estrutura de negócio, de repente vê uma legislação ou vê uma inovação tecnológica que extingue. Muda, né? tudo. Muda tudo, né? Então, aquela empresa que vai ser extinta, ela tem uma forma de avaliação totalmente diferente de uma empresa que está em ascensão ou de uma empresa que está num processo de separação. Certo? Uma outra situação que você perguntou, a questão da resolução. Resolução é quando eu vou resolver a sociedade em relação a um sócio ou a um grupo de sócios. Eu tenho vários sócios na empresa, mas aqueles sócios estão causando alguns problemas, ou não estão mais contentes com a gestão da empresa, resolvem sair. Sim. Muitas das vezes, infelizmente, acabam gerando litígios, conflitos que acabam terminando na justiça. Mas aquela situação, o perito ele tem que ter critérios e cuidados exatamente para poder não prejudicar as partes menores, né, os menores cotistas, os menores acionistas, mas também para não levar prejuízo ao maior acionista, ao maior proprietário da empresa. Então, a resolução em relação ao sócio é isso. O sócio resolve sair por algumas circunstâncias, e aí eu tenho que fazer uma avaliação também, guardando alguns critérios técnicos. Doutor, e fala um pouco também sobre a apuração de haveres, né? Um termo técnico, mas que eu gostaria de entender melhor. Tá. Apuração de haveres, alguns técnicos chamam de valuation, né? Outros, no meio acadêmico, se chamam de valorimetria, né? Mas apuração de haveres é um termo muito veio do juridiquês, que é para você apurar, você verificar quais são os haveres, qual é o valor daquela empresa para o sócio que está saindo, ou para o sócio que quer entrar, que quer comprar uma parte da empresa e quer saber quanto é que vale aquela empresa, né? Então, a apuração como se fosse uma avaliação. É uma avaliação da empresa por um profissional técnico. Pelo perito. Pelo perito. Onde ele vai guardar, ele vai ter informações
Sim. E dentro de um critério técnico, ele vai apresentar o seu laudo, o seu relatório final, né? Então, a apuração de haveres é isso, é você fazer uma valoração daquela empresa. Alguns no mercado chamam de valuation, né? Uhum. Que é exatamente para você fazer uma apuração para ver quanto é que aquela empresa vale. Sabe, eu estou saindo, estou ganhando ou estou perdendo? Ou estou saindo de uma forma justa, né? Então, a apuração de haveres faz essa apuração, essa valoração. Entendi. E ainda aí nesses termos mais técnicos, né, para a gente entender mesmo a prática de como é que funciona o trabalho do perito contábil, doutor, o fundo de comércio e o fluxo de caixa descontado, como funciona, o que é? Fala para a gente também. Pronto. Vamos lá. A legislação recente também na contabilidade, o Comitê de Pronunciamento Contábil número 15, ele traz uma definição do fundo de comércio, traz uma definição do ágio, que é o quê? Você imagina uma empresa que está bem sediada, está bem situada, bem localizada numa empresa, numa esquina de uma avenida movimentada, com fluxo de cliente entrando e saindo. Tá bem, né? Está bem, a empresa está bem. Aquela empresa, ela tem uma boa presença na internet, ela tem vendas online. Então, aquela empresa, eu não posso avaliar simplesmente pelo valor da nota fiscal do produto que eu adquiri. Por quê? Porque ela tem algo que é intangível, algo que não é palpável, né? Então, aquela empresa, ela precisa fazer uma avaliação do fundo de comércio, ou seja, daquele plus, daquele adicional que você não mede pela nota fiscal, você não mede exatamente pelo valor do que está registrado na contabilidade. É um valor adicional, é um valor intangível que ela tem porque a marca dela, você imaginar aí, grandes empresas, tem marcas que às vezes as marcas valem mais do que o valor contábil da empresa. Assim, um valor agregado. É um valor agregado, né? Falando a linguagem assim, mas é um valor agregado que não é palpável, é intangível. Tá? Então, digamos que é uma empresa que tem futuro, que tem aí uma vida longa, é isso? Isso, né? Então, aquela empresa que eu tenho aquela possibilidade de ter vida longa, de estar sempre com clientes, estar bem localizada, estar bem posicionada nas redes, né? bem vista, hoje com a questão ambiental, hoje com a questão com a internet, né? Então, hoje também com essas outras variáveis, o respeito às minorias. Então, quer dizer, você vê que aquelas empresas elas têm uma boa reputação e isso traz uma boa avaliação e a contabilidade ela precisa exprimir. E o perito, quando vai fazer o seu laudo, ele precisa ter isso em mente. Isso precisa ser também medido, precisa né? Também, avaliado. Precisa ser avaliado. E aí tem algumas técnicas, por exemplo, o método holístico, que é um método difundido pelo professor em Curitiba, que é um método que já vem sendo utilizado para você fazer um cálculo do fundo de comércio. Porque uma coisa é você ter a definição, eu posso te definir o fundo de comércio, mas como é que eu vou aplicar isso? Então, existem fórmulas matemáticas para chegar a esse valor. E uma outra forma que o mercado avalia muito as empresas é pela sua capacidade de geração de caixa, né? Muitas das vezes, quando você avalia uma empresa, aquela empresa ela pode até ter um endividamento, ela pode não ter uma rentabilidade tão boa, mas se ela tiver fluxo de caixa, se ela tiver caixa, se ela tiver liquidez, ela pode ser uma empresa interessante para ser trabalhada. Então, são vários critérios, a serem avaliados. São vários critérios. E muitas vezes você se pergunta, existe um critério correto? Não existe. Tudo é relativo. Você tem que perceber a realidade daquela empresa e ver dentro dos critérios qual critério se aplica de forma melhor. Então é importante a gente ressaltar que não existe assim, uma fórmula única, né? Tudo é avaliado caso a caso. Você tem, se a gente for ver, tem um livro de um professor da USP, não me recordo agora o nome, salvo engano, Eliseu Martins. Dica! Eliseu Martins tem um livro que é só sobre avaliação de empresas. Esse livro sobre avaliação de empresas dele, ele traz, se eu não estou enganado, uns 60 a 80 métodos de avaliação de empresas. E aí você diz, existe um método errado, correto? Não. Ele sempre fala,
existe um método mais adequado para a realidade daquela empresa. Ele até diz que muitas das vezes se perdeu muito tempo discutindo qual era o correto ou qual era o errado e não se atentou que a verdade é que as empresas deveriam ver a realidade do seu negócio e procurar o método adequado. Olha que bacana. E para a gente finalizar esse bloco, doutor, fala um pouco também sobre o balanço especial ou também balanço de determinação para apuração de haveres, né? Fala sobre isso para a gente também. Como eu havia falado agora há pouco, as empresas, muitas das vezes, elas não têm nos seus balanços todos os valores, todas as avaliações corretas dos seus ativos e dos seus passivos. Então, isso você já tinha falado um pouco antes, isso, né? Então, como elas não têm toda essa avaliação, a legislação, que aí já é o Código Civil ele diz que o quê? Que no caso de resolução de sociedade, ou seja, quando eu vou fazer uma dissolução de sociedade ou quando eu vou resolver com relação a um sócio, resolver a situação da sociedade com relação a um sócio, eu preciso fazer um balanço especial, um balanço de determinação, para fazer uma apuração de haveres e aí eu dizer, olha, quanto é que vale a empresa e quanto é que vale esse valor que a minha contabilidade não estava... Então, o nome é balanço especial, né? Aquilo que você tinha dito que é como se fosse um valor agregado, é isso? Isso. Ah, entendi agora. Esse balanço... Vou ficar expert, viu? Esse balanço especial, ele é nada mais, nada menos que o cumprimento de uma exigência legal para que aquele balanço sirva exatamente para resolver a situação do quanto vale a empresa. Ah, entendi. Espero que vocês também tenham entendido. Uma verdadeira aula sobre perícia contábil, né, dissolução, enfim, vários assuntos tão importantes. E é isso, o nosso terceiro bloco do workshop A Perícia Contábil, utilizada na reorganização societária e na dissolução da sociedade, fica por aqui. E logo mais no quarto bloco, a gente vai falar sobre o mercado de trabalho do perito para questões societárias. É já já.